dezembro está chegando e todo mês de dezembro, para as pessoas que estão em famílias difíceis, não precisa ser família de pessoas abusivas, é um mês que causa uma certa apreensão. O que será que eu vou fazer nesses dias? Porque uma pessoa normal, que tem uma família gostosa, espera com alegria as festas, uma ocasião em que você vai poder estar com seus familiares, aquelas pessoas que normalmente durante o ano você não vê. Então, nessa ocasião especial, você pode estar junto. Talvez no Natal, talvez no Ano Novo, talvez você viaje, você vive numa cidade e você vai para a sua cidade de origem, onde estão os seus pais, talvez, os seus irmãos, talvez. Só que para quem tem uma família disfuncional, e principalmente para quem está envolvido de alguma forma com um abusador, uma abusadora, alguém, uma pessoa com transtorno de personalidade, essas datas se tornam uma apreensão, se não for um verdadeiro terror. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês: ninguém é obrigado a ficar com pessoas que abusam de você. Não é obrigado, não. Se você não tiver nenhuma outra escolha e precisar estar junto, você usa um método de se dessensibilizar. Você manda no seu lugar, lá para aquela festa ou para aquela confraternização, um robô. Imagine isso. Você se desdobra em dois, você fica tranquilo no seu canto. E você imagine que quem vai para lá é um robô seu, que você vai direcionar de longe, que vai executar todas as mesuras, todos os rituais que são exigidos nessa ocasião, mas que você não vai ser atingido, atingida de jeito nenhum. Você vai passar protegido as suas emoções, nos seus sentimentos. Tudo o que acontecer lá naquela família disfuncional, naquela situação, não vai atingir você. E se você fizer esse exercício, eu te garanto que você vai passar pelas festas e vai sair delas inteiro, inteira. Nem chamuscado você vai ficar. Você não conseguiu inventar uma desculpa para não ir na casa da sua mãe, a abusadora, e os teus filhos pedem: queremos ver a vovó, queremos ver os primos, as titias, os titios. E não teve jeito. Para não frustrar teus filhos, você acaba tendo que engolir essa. Mas não engula não, porque engolir sapo faz mal. Então, você prepara teus filhos e prepara aquele prato que você tem que levar junto, né? E você, antes de ir, você faz o seguinte exercício. Você fecha os olhos, respire fundo, vista
uma carapuça. Sabe aquele escafandro de mergulhador? É uma bela forma de você se proteger. O mergulhador entra na água e nem um pingo de água o atinge. Ele leva o seu próprio tubo de oxigênio e lá embaixo da água respira tranquilamente. Não precisa se misturar com ninguém. Está protegido do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Protegido. Então você mentalmente coloca um escafandro desses e vai. Você chega lá, tem aqueles beijinhos, você dá beijinho, não te atinge porque você tem a máscara, né? Você tem o capacete que te protege. As pessoas falam, né? Provavelmente a sua mãe narcisista perversa tá lá, tecendo fofocas, falando mal de todo mundo pelas costas. E você nem ouve. Você tá de capacete, percebe? Deixa ela falar lá tudo que ela quiser. Isso não te atinge. Você só de vez em quando olha discretamente no relógio para ver quanto tempo falta para você ir embora. E deu a mínima hora de ir embora. Bem, as crianças agora estão cansadas, precisamos ir embora. Você cata teus filhos e vai embora. E chega em casa e tira aquele escafandro. Ufa, acabou. Você saiu inteira desta situação. Imagine que você tem que ir na casa da sua sogra, que é assim. Mesma coisa. Você não quer deixar teu marido triste e você põe esse escafandro. Põe nos filhos também, põe no marido. Eles não precisam saber que eles estão indo de escafandro para aquela festa, para aquela confraternização, entre aspas. E você vai tranquila, faz aquela cena toda que precisa ser feita. E você faz porque você está igual um ator, uma atriz no palco de um teatro. Você faz. Faz. Não é pecado não, viu? Pecado seria você se deixar destruir por aquela víbora. Ou destruir teus filhos, ou destruir teu marido. Você simplesmente protege todo mundo. Eles nem vão perceber, mas vão sentir que todo aquele veneno não chega neles e muito menos em você. Acabou o tempo mínimo necessário. Cata todo mundo e volta para casa. Dar, lar, doce lar. Mas, se você conseguir inventar uma desculpa, nós compramos uma viagem no Black Friday, não podemos perder. E você não vai. Você vai para sua viagem. Ou nem precisa ir nessa viagem, que você até pode ter inventado e fazer uma bela festa em casa. Não é pecado, não. Essa é uma mentira chamada mentira branca. É um recurso de proteção. Sabe outra ocasião em que você pode e até deve mentir? Imagine uma situação bem drástica. A sua casa foi assaltada, você conseguiu rapidamente pôr as crianças num quarto, mandou ficar bem quietinhas, trancou a porta. E o assaltante pergunta para você: tem mais alguém em casa?
levou tudo, né? E não percebeu que as crianças estão naquele quartinho lá no fundo, porque elas estão quietinhas lá. Você vai dizer: não, não tem mais ninguém em casa. Óbvio que você vai dizer isso. Esta é uma mentira branca, uma mentira de proteção. E nem sei se dá para chamar isso de mentira. Percebe? Então, essas mentiras são necessárias para você usar em situações de emergência. Vamos supor uma outra situação que acontece muito nesses casos. Você que está casado, que está com as crianças e conseguiu finalmente se separar daquela criatura abusiva com quem você estava casado, casada. E você precisa, não tem como, o juiz determinou, dividir o tempo do final de ano com aquele parceiro ou parceira abusadora ou abusador. Então, você prepara as crianças. Você não transmite aflição, sofrimento para elas, nada disso. Prepara as crianças para elas ficarem bem tranquilas. Vocês vão agora, no dia 24 ficam comigo e no dia 25 vocês vão com o papai, com a mamãe. Põe tudo o que elas precisam, ou ajuda elas a fazerem as suas malinhas, as suas mochilas. Faz o melhor dia 24 possível, para ficar bem marcado por seus filhos, como é uma verdadeira festa de final de ano, onde existe amor, porque é você que sabe dar amor. O outro lá, a outra pessoa não sabe. Não precisa de grandes presentes, nada disso. Mostre para os seus filhos o que realmente importa. A festa de Natal não são os presentes. Muitas vezes a gente até esquece o que a gente festeja no Natal. Então, se você for uma pessoa que tem o Natal como uma festa verdadeira, você transmite isso para os seus filhos. E é isso que vai ficar marcado para eles. Mesmo se o outro lá, ou a outra lá, fizer uma festa de arromba, dar presentes caríssimos, levar para passear não sei aonde, as crianças vão sentir a diferença do amor, da integridade, da verdadeira celebração que você faz na sua casa. E aquela pirografia toda que acontece lá do outro lado. Pode ser até que elas se seduzam, mas no final das contas, o coração da criança é puro. Ela saberá a diferença no coração, mesmo que não for consciente. Entende? Essas são algumas das situações em que você transforma, eu dei alguns exemplos, em que você transforma aquela aflição toda de final de ano em algo que traz lições, em algo que é construtivo, que ensina não só os outros, ensina a você mesmo, você mesma, como passar pelas adversidades sem ser chamuscado, chamuscada,
e tirar destas adversidades as lições que elas trazem, porque toda adversidade, por mais dolorida, por mais difícil que seja, ela traz uma lição. Boas festas para você que aprendeu o que é verdadeiro e o que é falso. E eu peço a vocês, escrevam aqui embaixo os seus exemplos. E se você tiver um exemplo que você precisa ser elucidado para você, e nesse caso, e naquele caso, o que eu faço? Escreve. Coloque a sua pergunta, que eu, na medida do possível, vou responder a todas. Nós temos alguns dias, algumas semanas ainda de preparação. Então, use essa oportunidade que eu estou pedindo para você usar, para você sair da melhor forma possível deste final de ano.